Jogo é um dos personagens mais superestimados que existe no verso de Jujutsu Kaisen. Por incrível que pareça, existe pessoas que afirmam que o jogo é superior à maldição mais poderosa do verso de Jujutsu Kaisen, a Rika Orimoto. É cada coisa mais absurda que eu vejo. E nesse vídeo, como você viu no título e capa, vou refutar o canal Roberto Baiano, que upou o jogo para níveis absurdos e sem lógica. Então vamos à refutação. Jogo é um dos personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, mas por ter perdido suas duas lutas contra os dois mais fortes de Jujutsu, ele é subestimado pela grande maioria da fandom de Jujutsu Kaisen, e no vídeo de hoje vamos ver o quão forte é Jogo. Logo na primeira aparição de Jogo foi mencionado que ele era muito forte. Segundo Kenjaku, o poder de Jogo equivale a 8 ou 9 dedos do Sukuna, mas foi um chute alto como o próprio Kenjaku disse. Para ter uma ideia, Sukuna após a luta contra Gojo estava com a mesma quantidade de energia amaldiçoada que Yuta, e Sukuna 20 dedos tem mais que o dobro que Yuta, ou seja, Yuta em quantidade de energia amaldiçoada equivale a 8 ou 9 dedos de Sukuna e mesmo assim ele foi muito inferior ao Sukuna. Isso mostra que mesmo se Jogo tivesse a mesma quantidade de energia amaldiçoada que 8 ou 9 dedos, ele ainda não seria tão forte quanto Sukuna. Tudo porque a liberação de energia de Sukuna é muito superior, mas seu nível de poder talvez não seja tão distante disso. No começo da luta contra Gojo, é mencionado pelo Gojo que Jogo pode ser mais forte do que o Sukuna é atualmente, e o Sukuna nessa parte da história estava com 3 dedos. Isso fez do jogo um dos personagens mais fortes, brigando pelo terceiro lugar junto com o Hajime. Inclusive, já fiz 2 vídeos sobre o Hajime ser o terceiro mais forte da obra. Sukuna, logo após roubar o corpo do Megumi, ele tem sua liberação de energia amaldiçoada enfraquecida pelo Megumi, limitando Sukuna em 10% de 15 dedos. Isso significa que Sukuna bateu de frente com a Maki Itadori com o poder de 1 dedo e meio. Se Jogo é mais forte que Sukuna com 3 dedos, isso faz dele mais forte que Yuta, Kenjaku e talvez o Hajime. Mas talvez Gojo não tenha falado sobre o Sukuna de 3 dedos, e sim, do Sukuna de 2 dedos. A imagem que aparece na menção do Gojo é o Sukuna de 1 dedo, caso seja esse o Sukuna que Gojo comparou com o jogo, então ele não é tão mais forte que os outros personagens. Mas o Gojo pode ter falado do Sukuna de 2 dedos, já que ele sentiu a energia amaldiçoada dele. Nesse caso, o jogo realmente teria uma força consideravelmente maior que a maioria do verso. Mas caso Gojo possa sentir a quantidade de energia amaldiçoada que o Sukuna tem dentro do Itadori e ele realmente esteja falando de um Sukuna com 3 dedos, então o jogo realmente é um monstro no mundo Jujutsu. Literalmente, tenho que mencionar que Hanami conseguiu suprimir sua energia amaldiçoada e isso deu certo contra o Gojo. Talvez os dedos do Sukuna possa ter sua energia amaldiçoada suprimida dentro do Itadori. Assim Gojo estaria falando de um Sukuna com 2 dedos. Gojo também pode ter visto que os dedos têm a mesma quantidade de energia amaldiçoada e assim ele pode medir a quantidade de energia amaldiçoada que o Sukuna teria com 3 dedos e comparado com o poder do jogo. São várias hipóteses sobre essa fala do Gojo, tudo porque não dá para ter certeza sobre o poder do jogo se ele lutou contra os 2 personagens mais fortes da obra. Ficam livres para interpretar como quiser, mas uma coisa é fato, Jogo não fica nem um pouco atrás do Yuta, Kenjaku, Yuki e de vários outros personagens poderosos. Muitas pessoas interpretam essa cena do Kenjaku falando sobre o jogo possuir o nível de 8 ou 9 dedos. Kenjaku apenas estava sendo generoso, como o próprio falou. Por exemplo, falar que o jogo conseguiu lutar contra o Sukuna de 15 dedos é ser bastante generoso, pois sabemos que o jogo foi totalmente humilhado. Então Kenjaku nessa fala foi bem generoso, e na última fala, ele fala sem certeza. Kenjaku não estava afirmando nada em 100%, por isso na frase ele fala, eu acho, ou é mais ou menos isso. O próprio Kenjaku não dando certeza de nada. Agora bora para outro detalhe nessa fala. O Kenjaku fala que o nível de poder do jogo é 8 ou 9 dedos, como se não existisse uma diferença enorme entre um poder com um dedo a mais. No databook é citado que apenas um dedo de Sukuna tem a mesma quantidade de energia amaldiçoada que uma maldição de grau especial. Então um dedo a mais faz uma enorme diferença. Isso só mostra que não devemos levar essa citação do Kenjaku a sério. Na scan seguinte, é mostrado a fala do Gojo sobre o jogo ser mais forte que o Sukuna naquele momento atual,
mas isso tem vários problemas. Primeiro, Gojo falou que o jogo é superior ao Sukuna com base na quantidade de energia que o jogo usou no primeiro ataque, pois o Gojo falou que ele era um grau especial, não registrado, e Gojo ficou impressionado pela quantidade de energia no ataque. Se prestar bem atenção, na luta entre Sukuna versus Gojo no primeiro capítulo, você vai ver que a luta durou cerca de 7 segundos, pois Gojo falou para Itadori deixar Sukuna solto por 10 segundos, e quando chegou em 7 segundos, Sukuna já tinha parado de lutar, e Sukuna na luta inteira subestimou Gojo. Vou usar o anime comp base, mesmo tendo cenas que não possui no mangá, e é estendida, ou seja, tem mais cenas que no mangá, pois o anime é canônico, com bases nessas scans que está aparecendo na tela. Agora que provei que o anime é canônico, simplesmente nessa luta Sukuna de um dedo não chega nem próximo de mostrar o seu real poder contra Gojo. Primeiro Sukuna tentou atacar o Gojo distraído, mas Gojo humilhou ele. Depois Sukuna se levantou e tentou atacar o Gojo novamente, e Gojo apenas desviou dos ataques e humilhou Sukuna novamente. Após Sukuna ter tomado o ataque do Gojo, Sukuna fala que os feiticeiros sempre são um saco não importa a era, e vai desferir o próximo ataque, e fala que apesar tudo aquilo não significa nada para ele, e dá para ver na cara do Sukuna que ele achou que acabou com Gojo naquele golpe, e foi surpreendido após ver que Gojo ainda estava vivo, ou seja, deu muito bem para ver que Sukuna não chegou nem perto de utilizar o seu máximo nessa primeira luta. Após isso Itadori come o segundo dedo de Sukuna, que é 10%, e Gojo ver isso, e depois quando Megumi enfrenta Sukuna, ele ver que Sukuna comeu o terceiro dedo, e depois que o Itadori supostamente morreu, Megumi pode ter falado sobre o Sukuna ter engolido o terceiro dedo, então vou pegar essa base. Então Gojo apenas pegou a base da quantidade de energia do Sukuna na primeira luta, e fez isso até chegar ao nível do terceiro dedo, que é 15%, e como o jogo lançou uma quantidade supostamente superior, logo o jogo é mais forte que o Sukuna, mas aí que está o problema. Gojo mencionou que jogo é um grau especial não registrado por conta da quantidade de energia dele que era enorme, e por isso ele era superior ao Sukuna, mas Sukuna tem uma eficiência tão boa em energia, que mesmo que ele tenha a mesma quantidade de energia que o inimigo, ele ainda vai ser bem superior ao mesmo. E outro detalhe, Gojo não confirmou 100% que Gojo é superior. Ele ainda fala a palavra provavelmente ele é mais forte. Ou seja, jogo não chega nem próximo ao Sukuna de 2 ou 3 dedos. No databook, GG fala que se jogo fosse acertado por 5 Black Flash do Itadori mais um ataque da nuvem brincalhona pelo todo, jogo morreria instantaneamente. Mas isso não faz muito sentido já que o jogo recebeu ataques bem mais fortes do Gojo e do Sukuna, e o Hakari quase vomitaram com um soco do Gojo. Não sabemos do contexto se eles foram pegos desprevenidos, mas o fato é que Gojo não ia pegar leve com uma maldição tão forte quanto o jogo. Uraume, que era tão resistente que aguentava os golpes do Hakari com energia amaldiçoada infinita, foi nocauteada por um soco do Gojo. O jogo aguentou vários. Não faz sentido essa fala do GG no databook. Jogo também é um dos personagens mais rápidos de Jujutsu Kaisen, logo após Dagon ver a velocidade do Naobito, que foi dito ser o mais rápido atrás de Satoru Gojo. Dagon diz que ele era rápido, e que poderia ser até mais rápido que o jogo. Quando Toji entra dentro do domínio de Dagon, ele mostra para ele o quão rápido ele é, mas não houve nenhuma comparação do Dagon sobre a velocidade do Toji com a do jogo ou Naobito. Megumi comparou a velocidade do Toji com a do Sukuna de 3 dedos. Mas temos que lembrar que Sukuna não estava lutando a sério. E levando em conta que o jogo possa ser mais forte que Sukuna de 3 dedos, que já é mais forte que o Toji, que também é um dos mais rápidos do verso, então o jogo é com certeza o 6º personagem mais rápido, ficando atrás somente de Naobito, Naoya, Hajime, Sukuna e Satoru Gojo. O jogo demonstrou sua velocidade quando ele deu hit kill no Nanomi e Maki. Mesmo se eles estivessem no 100%, não ia mudar nada. Naobito, mesmo enfraquecido após perder um braço, ele ainda era bastante rápido. Mas o jogo lidou muito bem com sua velocidade. O jogo cruzou uma parte de Shibuya em segundos para ir atrás de Sukuna. E Shibuya tem o tamanho total de 15,11 km. Não sabemos se eles estavam perto ou não, mas sabemos que Shibuya é grande e o jogo cruzou uma parte dela em segundos.
Jogo foi elogiado pelo Rei das Maldições. Sukuna fala que em comparação com os oponentes de 1000 anos atrás, jogo foi o mais agradável e logo em seguida diz que jogo é forte. Sukuna claramente está falando do nível de poder de jogo. Talvez Sukuna esteja dizendo que o jogo foi o mais forte que ele lutou se comparado a outros oponentes de 1000 anos atrás. Jogo ser morto pelos ataques do Itadori mais os do Aoi todo. Não é algo inconsistente com base nesse argumento que o Yuta e Hakari vomitou com golpes do Gojo, e o jogo resistiu vários ataques do Sukuna e Gojo. Isso é bem fácil de refutar, o nome disso se chama estar brincando com o outro personagem, ou estar se contendo que dá no mesmo. Jogo é tão fraco que os golpes do Sukuna e Gojo naqueles golpes eram inferiores aos do Itadori com flash preto, mais os ataques do Aoi todo com a arma da nuvem espirituosa. Ou seja, Yuta e Hakari vomitaram pois os golpes que o Gojo usou neles dois eram superiores aos golpes usados no jogo. O mesmo vale para Uraume. Isso não é algo que seja difícil de entender, é algo bem simples, e que toda obra possui. Exemplo, Kashimo se contendo contra o Panda, Sukuna 3 dedos versus Megumi, Toji versus Dengen. Isso é alguns exemplos óbvios de um personagem não usar o poder máximo contra o oponente. Isso se encaixa obviamente em Gojo versus Jogo e Sukuna versus Jogo. Então isso só mostra que tanto Sukuna e Jogo não foram a sério, ou vai falar que Jogo tem uma durabilidade e resistência próxima ao do Sukuna. Acho que não, né? Outra coisa que muitos interpretam mal é o Naobito ser o segundo feiticeiro mais rápido tirando o Satoru Gojo. Isso não faz nem um pouco de sentido. Dengan, no domínio que é superior ao Naobito, afirma que para o Naobito, ele vai utilizar cerca de 70%, e no Nani 30%. Vocês têm noção disso. Nessa lógica, Nanami teria uma velocidade próxima ao do Naobito, que supostamente seria o segundo mais rápido tirando Gojo. Naobito é apenas quase 3 vezes mais rápido que o Nanami, que ambos os dois são apenas feiticeiro de grau 1. Obviamente que um grau especial vai ser superior a qualquer grau 1, mas estou me referindo ao grau especial no quesito poder no geral, não um grau especial, ter esse título por criar exércitos inteiros. Basicamente nenhum Shan de grau especial estava na ativa quando essa declaração foi exposta, e aquilo era apenas um título. Ele é considerado o feiticeiro mais rápido, não quer dizer que ele de fato seja, apenas o consideravam isso. É um título no qual ele ficou conhecido em seus anos de Jujutsu. Fora que a totalidade das habilidades físicas dos Shan S de grau especial são desconhecidas até mesmo pelo alto escalão, imagina pela maioria, já que raramente um Shan de grau especial tem que mostrar sua capacidade total, e existiam poucos no mundo até aquele ponto, e ninguém havia presenciado suas habilidades o suficiente para reconhecerem eles como os mais rápidos. Então isso não faz sentido. Não tem possibilidade de o Sukuna ter falado que o jogo foi o maior oponente se comparado a 1000 anos atrás, pois no japonês ele fala, há 1000 anos, entre aqueles com quem lutei, foi um dos menos ruins. Não falou em nenhum momento que o jogo foi o mais agradável. E se quiser pegar no anime que é canônico como eu mostrei anteriormente, Sukuna apenas fala que jogo foi um dos melhores. Isso não upa absolutamente nada. No Databook é dito que o jogo daria bastante trabalho, mas seria derrotado pelo Kenjaku. E isso está totalmente certo. Nessa época Kenjaku tinha várias maldições de grau especial e uma expansão de domínio sem barreiras que com certeza é mais refinada que o domínio de jogo. Se não fosse a expansão de domínio, dificilmente o Kenjaku ganharia do jogo. Jogo também tem técnicas bem poderosas. Ele pode lançar rajadas de fogo pelas mãos e isso a qualquer momento. Jogo pode fazer brotar mini vulcões em qualquer lugar. Nem mesmo Nobito escapou dessa técnica. Mesmo estando nerfado ele ainda era bem rápido. Jogo pode lançar insetos explosivos que dariam bastante danos e no caso de feiticeiros mais fracos seria morte certa. A técnica máxima de jogo é um meteoro. Mas por ser bem lento não seria muito útil, mas com certeza esmagaria qualquer adversário. Até o Sukuna admitiu que não sairia ileso. E por fim, a expansão de domínio. Montanha do Caixão de Ferro, apenas o calor dessa expansão já queimaria qualquer feiticeiro normal. O acerto garantido não foi revelado, mas pelas palavras do jogo já sabemos qual seria o resultado.
Jogo é sem dúvidas a maldição mais forte de Jujutsu Kaisen. A Rika, embora tenha muito mais energia amaldiçoada, ela só usa atributos físicos. Geto e Ryu já se mostraram equivalentes a Rika na porrada. Jogo, além de ser mais rápido, ele tem técnicas de fogo muito poderosas e uma expansão de domínio. Vou explicar essa fala do Geji Akutami e mostrar o contexto que o autor quis passar. No mangá é dito que se um usuário de manipulação de maldição ter 2 ou níveis mais elevados, é capaz de absorver um espírito amaldiçoado, sem condições, ou seja, a frase mostra que se o espírito amaldiçoado tiver o mesmo nível de título, isso vai fazer o usuário da manipulação de maldição ter mais dificuldade para absorver por conta da maldição ser do mesmo nível dele. Uma prova além dessa fala é o autor falando que se fosse uma Rito e jogo juntos, ia fazer o Kenjaku ter dificuldade apenas no quesito de absorvê-los. Essa cena do Kenjaku absorvendo o Mahito enfraquecido é uma prova do que eu estou falando. Literalmente Kenjaku ficou um tempo considerável absorvendo o Mahito enfraquecido. Imagina ele tentando absorver o Mahito e jogo no auge de poder. Então isso mostra que o autor quis dizer no quesito de absorver, e não em uma batalha até a morte. Mas Kenjaku ainda é muito bom nesse quesito, pois mesmo um nível tendo normalmente dificuldades, ele consegue ainda absorver o jogo e Mahito por mais que seja com dificuldade, coisa que um usuário comum dessa técnica, mesmo sendo superior ao jogo, ou Mahito, não ia conseguir fazer o mesmo que Kenjaku. Isso sobre o meteoro causar dano Sukuna, realmente foi citado, mas isso é uma baita incoerência com base na obra. Vou provar isso com o próprio mangá. Energia amaldiçoada pode aprimorar todos os atributos físicos do usuário, também as técnicas no geral, como aprimora todos os atributos físicos, também vai a durabilidade e resistência do personagem, e isso não é fala minha, é da própria obra. Vou dar alguns exemplos. Gojo com flash negro que aumenta exponencialmente a força dos seus ataques, atravessa a quimera a jeito mas não atravessa o Sukuna. Mesmo Ryu com seus canhões de energia amaldiçoada, é segurado pelas mãos de Rika. O próprio Ryu tem seu ataque acertando nele mesmo, e mesmo assim, ele tem uma durabilidade para resistir aos próprios ataques. Sukuna também não morrendo ao vazio e restrito, e o que sendo atacada com o golpe do domínio do Kenjaku, e tendo uma durabilidade absurda. Mahito tomando um flash negro no rosto, Itadori fraco mentalmente tomando flash negro do Mahito, e não tendo seu peito ou barriga atravessado, e vários outros exemplos. Ou seja, se um personagem tem uma energia amaldiçoada mais poderosa, ele consequentemente vai ter uma durabilidade superior a qualquer ataque do inimigo, que seja inferior a ele. A única exceção é se a técnica do personagem mais fraco for um Hacks, e o personagem mais forte não demonstrar resistência, e algumas outras exceções. Se o Kashimo é o terceiro mais forte do verso, é impossível, por exemplo, qualquer ataque do jogo passar pela durabilidade dele, e olha que o Kashimo não é superior ao Sukuna de 15 dedos, com aquela citação que o meteoro ia causar dano nele, ou seja, isso foi apenas um erro narrativo, sendo que tem várias cenas que provam que o meteoro do jogo que não possui ao menos nenhum Hacks ia causar dano no Sukuna. Ou seja, isso não faz sentido algum. Então esse foi o refutamento de hoje. Provei que o jogo é um personagem bem superestimado. Todas as citações que supostamente upam ele é má interpretação. Enfim, isso apenas é minha visão sobre o nível de poder do jogo. Não tem nada de briga. É apenas um refutamento. Caso vocês quiserem ver mais vídeos de Jujutsu Kaisen, pensam vídeos aí no canal que eu vou fazendo, conforme meu conhecimento em algo. E em alguma obra, se quiser posso fazer nos próximos, vídeo Mahito, versus, jogo ou Geto, versus, jogo, ou Toji versus, jogo, vocês que escolhem aí nos comentários. Se gostou do vídeo, se torne inscrito, deixe o seu like, compartilhe e comente o que achou do vídeo. Caso você se interessa por vídeo de Pawn Scanlan, também se torne inscrito, pois aqui vai ter mais vídeo nesse tópico. Agora vou manter frequência nos vídeos. Até mais, fiquem com Deus e com a sua palavra. Senhor Deus, venho a ti com um coração quebrantado, reconhecendo meus erros e arrependendo-me de todo pecado. Sei que tu és a única e maior solução para a minha vida, que me amas incondicionalmente, e entregaste teu filho para morrer por mim. Lava-me com teu perdão, renova meu espírito e guia-me nos teus caminhos, que eu viva para te agradar e confiar sempre no teu amor eterno. Amém.
Até a próxima e que você venha buscar o Espírito Santo. Tchau.